Olá! Se você chegou a esse conteúdo, provavelmente você experimentou algo que lhe disseram ser um ataque de pânico e foi atendido em algum ambiente de emergência que eu e pessoas da minha equipe damos suporte. E o propósito dessa mensagem é basicamente esclarecer para você o que aconteceu nessa experiência e quais são as melhores condutas a seguir a partir de agora. Primeira coisa que é importante esclarecer é que normalmente aquilo que as pessoas imaginam ser um ataque de pânico, muito baseado no significado, no jargão comum da palavra pânico, tem a ver com a ideia de uma crise de insegurança ou de medo intenso. Isso provavelmente é um pouco diferente daquilo que você experimentou, porque os ataques de pânico, segundo a percepção médica, são na verdade crises, e crises de mal-estar físico muito proeminente, mais do que propriamente alguma sensação de insegurança geral. Existe muita ansiedade, sim, mas com a sensação e com a possibilidade de estar acontecendo alguma coisa grave com o corpo. Portanto, é um ataque de ansiedade, mas ele tem muito mais características físicas do que a gente costuma imaginar quando não tem a informação devida. Normalmente, um ataque de pânico começa com alguma sensação básica que começa a chamar a atenção progressivamente. Às vezes ela pode ser uma falta de ar, às vezes uma sensação de coração disparado, ou uma tontura, ou uma certa sensação de que podemos desmaiar. Essa sensação normalmente ela se torna nítida, ela é alarmante, ela vai se tornando cada vez mais intensa, mas ela não fica mais sozinha, ela costuma se associar a mais sensações físicas. Então a pessoa pode, de repente, se começou a crise com um pouco de falta de ar, na sequência começar a sentir o coração disparado, sentir sensação de suor ou ondas de calor e frio pelo corpo, sentir formigamento, por exemplo, muito frequente, especialmente em quem está tendo algum nível de sensação de asfixia, de sufocamento. Esse formigamento pode ser nas extremidades das mãos, pode ser em volta da boca, pode ser até no corpo inteiro. E esses sintomas, esse aqui é um exemplo de caminho, esses sintomas vão se agravando, se intensificando, até se tornarem bastante intensos e a pessoa tem certeza que está passando mal e pode até estar correndo risco de vida. O primeiro sintoma pode ser diferente desse que eu citei, pode ser qualquer um dos outros que também foram da sequência, mas seja lá como for, a essência é que algo começa e começa a se generalizar em termos de mal-estar físico. Normalmente um ataque de pânico não dura muito. Ele chega ao seu máximo em alguns minutos, se sustenta e depois ele começa a diminuir progressivamente, até que a pessoa termina com uma sensação de, frequentemente, de cansaço, de desconforto, isso num ciclo, às vezes, de 5 a 20 minutos de evolução. Varia um pouco a intensidade da ansiedade com que a pessoa fica depois da crise. Então, às vezes, parte do mal-estar continua porque a pessoa fica preocupada, temendo que algo possa acontecer, novamente uma crise, ou eventualmente que eles possam ter algum tipo de problema que não foi adequadamente diagnosticado. Mas, frequentemente, as pessoas vão tendo melhora dos sintomas, às vezes até antes de chegarem a receber o devido atendimento no ambiente de emergência. Bom, muitas pessoas que têm ataques de pânico nunca tiveram nada parecido e pela primeira vez apresentaram e não estavam sentindo nada no momento em que começaram a ter a crise, o que quer dizer que não estavam com nenhuma percepção de estresse. Isso é o que nós chamamos de ataque de pânico espontâneo. Quando uma pessoa tem um ataque de pânico espontâneo e a primeira coisa que ela percebeu em termos de dificuldade de saúde mental na vida, provavelmente isso pode vir a ser um fato que vai se repetir de uma forma muito esporádica na vida, né? Então, se você teve o primeiro ataque, você pode, na verdade, ficar tranquilo que isso não significa nada além de que você não estava correndo risco de vida físico e que foi algo que poderia acontecer casualmente com qualquer pessoa. Mas uma certa quantidade de pessoas costumam ter outras crises dessa natureza espontânea com uma frequência mais ou menos elevada. Quando as pessoas começam a perceber que os ataques voltam e com frequência elevada, é o que nós chamamos de transtorno do pânico. Então esse é o modelo mais importante em relação à patologia. Mas a gente tem outras realidades também. Nós sabemos hoje que pessoas que têm ataques de pânico, frequentemente, na verdade, elas não estavam bem no momento que elas tiveram a crise. Frequentemente até estavam percebendo algum nível de tensão ou de estresse e de repente foram surpreendidos com o aparecimento dessas sensações físicas todas. Porque os ataques de pânico frequentemente são um alerta de que a saúde mental não está bem. Então é comum que as pessoas já tinham sintomas depressivos e só não sabiam disso ou não tinham chegado a buscar tratamento e finalmente têm um ataque de pânico.
É comum que as pessoas tenham outros tipos de transtorno de ansiedade, às vezes há muito tempo, e eventualmente têm ataques de pânico, mas muitos outros problemas de saúde mental são frequentemente associados a ataques de pânico, sem que a pessoa tenha essencialmente a doença do pânico. A outra coisa que nós temos que entender é que quando uma pessoa tem um problema de saúde e ela tem ataques de pânico, é provável que ela tenha uma forma mais importante, mais intensa desse problema de saúde do humor ou saúde mental de todo gênero, que veio a ser, de alguma forma, evidenciada com este ataque de pânico, que ele se associa, não sendo a essência, mas ele vira um evento ali no meio. Bem, são diferentes os caminhos que as pessoas devem tomar a partir das diferentes percepções do que eu coloquei agora, né? Se uma pessoa era totalmente saudável e talvez se tem dúvidas a respeito disso, vale a pena então passar por uma avaliação de um médico para poder receber a devida orientação. Então ela deve, né, estar atenta em relação à possibilidade de ter um novo ataque e ficar atenta também à necessidade de buscar tratamento para que os ataques sejam estabilizados. Existem muitos tratamentos que acabam realmente oferecendo proteção contra novos ataques de pânico. Se a pessoa já vinha, né, com outras experiências de ataques de pânico e está vendo essa experiência se repetir, é a mesma coisa, né? Seria importante então buscar o diagnóstico correto e o tratamento. Mas se a pessoa também vinha com outras sensações, né, de que o seu estado de saúde psicológico ou mental não estava totalmente saudável, fica mais importante ainda buscar diagnóstico e atendimento para a gente poder separar uma coisa da outra, identificar quais são realmente os caminhos apropriados para o tratamento do fenômeno de base que explica por que a pessoa venha ter tido um ataque de pânico. Seja lá como for, é bastante importante entender que é um tipo de situação plenamente manejável, que nós estamos preparados para orientar as melhores maneiras de voltar a ter um cenário de segurança e bem-estar o mais rápido possível. Bem, antes de ter contato com qualquer médico, se por acaso você voltar a ter uma crise, nós temos aqui algumas orientações a dar. Bem, se você perceber, né, as manifestações muito similares ao ataque que foi previamente identificado como ataque de pânico, a primeira coisa que devemos tentar fazer é tentar fazer relaxamento, controlar as respostas corporais. E dessas, a mais importante das atitudes é controlar a respiração. É muito frequente que as pessoas nos ataques de pânico tenham uma respiração excessiva, o que acaba causando metade das sensações de mal-estar. O formigamento, a sensação de desmaio, o aumento ainda da sensação de falta de ar, tem a ver com a maneira como as pessoas respiram, como elas respondem ao ataque de pânico. Portanto, é bem importante que a pessoa entenda a possibilidade de respirar de uma maneira diferente. Nós normalmente recomendamos que a pessoa evite os suspiros, aquelas sensações de encher o peito, que elas busquem respirar de uma maneira mais suave, principalmente expandindo o abdômen, que a gente chama de respiração diafragmática, e que procurem não pensar nas consequências dessas sensações, que procurem focar só nessa sensação, nesse exercício da respiração coordenada, mais lenta, não precisa ser profunda, como algumas pessoas pensam, é uma respiração mais suave e ela deve ser mantida por alguns minutos e vários desses sintomas que estavam se desenvolvendo costumam estabilizar e ir desaparecendo progressivamente. Bom, essa estratégia que a gente chama de controle respiratório é uma estratégia muito útil, não depende de outros recursos nem de remédios para funcionar bem. E funciona muitas vezes mais rápido do que, por exemplo, tomar um calmante. Então, isso entendo que possa ser uma coisa útil para você até que você receba o devido tratamento e orientação mais personalizada. Mais uma vez, quero reforçar o benefício de buscar a orientação e que você possa, em breve, estar se sentindo plenamente seguro. Um abraço.